Olá, bem-vindo ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Tenho frequentemente lembrado que as bem-aventuranças deste capítulo se elevam umas sobre as outras e brotam umas das outras, e as que vêm antes são sempre necessárias às que vêm depois. Essa terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, não poderia ter sido a primeira, estaria completamente deslocada ali. Quando um homem se converte, a primeira operação da graça de Deus em sua alma é dar-lhe verdadeira pobreza de espírito. Portanto, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. O Senhor primeiro nos faz conhecer nosso vazio e assim nos humilha. Depois, Ele nos faz lamentar as deficiências que são tão manifestas em nós. Então vem a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram. Primeiro, então, vem um verdadeiro conhecimento de nós mesmos e, em seguida, uma tristeza sagrada que surge desse conhecimento. Ora, ninguém jamais se torna verdadeiramente manso, no sentido cristão da palavra, até que o primeiro se conheça e então começa a lamentar e lamentar por estar tão aquém do que deveria ser. A autojustiça nunca é mansa. O homem orgulhoso de si mesmo certamente terá o coração endurecido em suas relações com os outros. Para alcançar este grau da escada da luz de Deus, ele precisa primeiro pisar nos outros dois. É preciso haver pobreza de espírito e pesar de coração antes que chegue àquela mansidão graciosa de que ele fala no texto. Observe também que essa terceira bem-aventurança é de ordem superior às outras duas. Há algo de positivo nela quanto à virtude. As duas primeiras expressam bastante a deficiência, mas aqui há algo suprido. Um homem é pobre em espírito, isto é, sente que lhe falta 1000 coisas que deveria possuir. O homem chora, isto é, lamenta seu estado de pobreza espiritual. Mas agora há algo realmente dado a ele pela graça de Deus, não uma qualidade negativa, mas uma prova positiva da obra do Espírito Santo em sua alma, de modo que ele se tornou manso. As duas primeiras características que recebe uma bênção parecem estar encerradas em si mesmas. O homem é pobre de espírito. Isso se relaciona consigo mesmo. Seu luto é seu próprio luto pessoal, que termina quando ele é consolado. Mas a mansidão tem a ver com outras pessoas. É verdade que tem uma relação com Deus, mas a mansidão de um homem é especialmente para com seus semelhantes. Ele não é simplesmente manso interiormente. Sua mansidão se manifesta em suas relações com os outros. Você não diria que um eremita que nunca viu um semelhante como manso. A única maneira de provar se ele era manso seria colocá-lo entre aqueles que testariam seu temperamento, de modo que essa mansidão é uma virtude maior, mais expansiva, atuando em uma esfera mais ampla do que as duas primeiras características que Cristo declarou abençoadas. É superior às outras, como deveria ser visto que brota delas. No entanto, ao mesmo tempo, assim como há em todas as bem-aventuranças uma queda paralela à ascensão, o mesmo ocorre aqui. No primeiro caso, o homem era pobre e isso era baixo. No segundo caso, o homem estava de luto, isso também era baixo. Mas se ele guardasse seu luto para si mesmo, ainda poderia parecer grande entre seus semelhantes. Mas agora ele se tornou manso entre eles, humilde e humilde no meio da sociedade, de modo que está cada vez mais baixo. No entanto, ele está se elevando com exaltação espiritual, embora esteja afundando em humilhação pessoal, e assim se tornou mais verdadeiramente gracioso. Agora, tendo falado da conexão desta bem-aventurança, faremos duas perguntas com o objetivo de desvendá-la. São elas:
Primeiro, quem são os mansos? E segundo, como e em que sentido se pode dizer que eles herdam a terra? Primeiro, então, quem são os mansos? Já disse que são aqueles que foram feitos pobres de espírito por Deus e que foram levados a lamentar diante de Deus e foram consolados. Mas aqui aprendemos que eles também são mansos, isto é, humildes e gentis de espírito diante de Deus e diante dos homens. Eles são mansos diante de Deus, e o bom e velho Watson divide essa qualidade em duas categorias: submissos à sua vontade e flexíveis à sua palavra. Que essas duas qualidades tão expressivas sejam encontradas em cada um de nós. Portanto, os verdadeiros mansos são, antes de tudo, submissos à vontade de Deus. O que Deus quiser, eles farão. Eles pensam como aquele pastor da planície de Salisbury, a quem o bom doutor Steve Rose perguntou: que tempo teremos amanhã? Bem, respondeu o pastor, teremos o tipo de tempo que me agrada. O médico então perguntou: o que você quer dizer? E o pastor respondeu: o tempo que agrada a Deus sempre me agrada. Pastor, disse o médico, sua sorte parece um tanto difícil. Oh, não, senhor, ele respondeu, eu não acho, pois ela é abundante em misericórdias. Mas você tem que trabalhar muito duro, não é? Sim, ele respondeu. Há muito trabalho, mas isso é melhor do que ser preguiçoso. Mas você tem que suportar muitas dificuldades, não é? Oh, sim, senhor, ele disse, muitas. Mas eu não tenho tantas tentações quanto aquelas pessoas que vivem no meio das cidades e tenho mais tempo para meditar em meu Deus. Portanto, estou perfeitamente satisfeito de que onde Deus me colocou é a melhor posição em que eu poderia estar. Com um espírito tão feliz e contente como esse, aqueles que são mansos não discutem com Deus. Eles não falam como alguns tolos sobre terem nascido em um planeta errado e terem sido colocados em circunstâncias desfavoráveis ao seu desenvolvimento. E mesmo quando são feridos pela vara de Deus, não se rebelam contra ele e o chamam de mestre severo, mas ou ficam mudos em silêncio ou não abrem a boca porque Deus fez isso, ou se falam, é para pedir graça para que o tempo que estão suportando seja santificado para eles, ou podem até mesmo se elevar tão alto na graça a ponto de se gloriarem nas enfermidades, para que o poder de Cristo repouse sobre eles. Os orgulhosos de coração podem, se quiserem, acusar seu Criador, e a coisa formada pode dizer àqueles que a formou: por que me fizestes assim? Mas esses homens de graça não farão isto. Basta-lhes que Deus queira alguma coisa. Se Ele quiser, que assim seja. O trono de Salomão ou o montouro de Jó. Eles desejam ser igualmente felizes onde quer que o Senhor os coloque, ou como quer que Ele os trate. Eles também são flexíveis à palavra de Deus. Se forem realmente mansos, estarão sempre dispostos a se curvar. Não imaginam qual deveria ser a verdade de Deus e então recorrem à Bíblia em busca de textos que comprovem o que acham que deveriam estar ali. Recorrem ao livro inspirado com uma mente sincera e oram com o salmista: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E quando, ao examinar as Escrituras, encontram mistérios profundos que não conseguem compreender, creem onde não conseguem entender e onde, às vezes, diferentes partes das Escrituras parecem conflitar umas com as outras, deixam a explicação para o grande intérprete, o único que pode tornar tudo claro. Quando se deparam com doutrinas contrárias às suas próprias noções e difíceis para a carne e o sangue aceitarem, entreguem-se ao Espírito Divino e oram: ensina-nos o que não sabemos. Quando os mansos de espírito encontram na palavra de Deus qualquer preceito, procuram obedecê-lo imediatamente. Eles não se queixam disso, nem perguntam se podem evitá-lo, nem levantam aquela pergunta tão repetida: é essencial para a salvação?
Não são tão egoístas a ponto de não fazerem nada a menos que a salvação dependa disso. Amam tanto a Deus que desejam obedecer até mesmo ao menor mandamento que Ele dá, simplesmente por amor a Ele. Os mansos de espírito são como as placas sensíveis de um fotógrafo. À medida que a palavra de Deus passa diante deles, desejam ter sua imagem impressa em seus corações. Seus corações são as tábuas de carne nas quais a mente de Deus é registrada. Deus é o escritor e eles se tornam epístolas vivas, escritas não com tinta, mas com o dedo de Deus vivo. Assim, são os mansos para com Deus. Mas a mansidão é uma qualidade que também se relaciona amplamente com os homens, e creio que significa, em primeiro lugar, que o homem é humilde. Ele se comporta em seus semelhantes não como um César que, como diz Shakespeare, cavalga o mundo estreito como um colosso, sob cujas penas enormes homens comuns podem caminhar e espiar para encontrar sepulturas desonrosas, mas sabe que é apenas um homem e que os melhores dos homens são apenas homens, na melhor das hipóteses. E ele nem sequer afirma ser um dos melhores dos homens. Ele se reconhece inferior ao menor de todos os santos, em alguns aspectos, o principal dos pecadores. Portanto, ele não espera ter o primeiro lugar na sinagoga, nem um assento mais alto no banquete. Ele fica bastante satisfeito se puder passar entre seus semelhantes como um exemplo notável do poder da graça de Deus e ser conhecido por eles como alguém que é um grande devedor da amorosa bondade do Senhor. Ele não se considera um ser muito superior. Se é de berço nobre, não se vangloria disso. Se ele é de origem humilde, não tenta se igualar àquele que estão em uma posição mais elevada na vida. Não é alguém que se vangloria de sua riqueza ou de seus talentos. Sabe que um homem não é julgado por Deus por nenhuma dessas coisas. E se o Senhor se agrada de lhe conceder muita graça e torná-lo muito útil em seu serviço, ele apenas sente que deve mais ao seu mestre e é mais responsável perante ele. Assim, ele se encontra em posição inferior diante de Deus e caminha mais humildemente entre os homens. O homem de espírito manso é sempre de temperamento e porte humildes. Ele é o oposto do homem orgulhoso que você sente que deve ser uma pessoa importante, pelo menos para si mesmo, e a quem você sabe que deve ceder, a menos que tenha uma altercação com ele. Ele é um cavalheiro que espera sempre ter seus galãs hasteados em qualquer tempo. Ele deve sempre ter sua bandeira hasteada à sua frente e todos os outros devem prestar-lhe respeito. O grande eu se destaca nele o tempo todo. Ele mora na primeira casa da rua, no melhor quarto, na sala de estar, e quando acorda de manhã, aperta a mão de si mesmo e se parabeniza por ser um sujeito tão bom quanto ele. Isso é o oposto de ser manso e, portanto, a humildade, embora não seja tudo o que existe na mansidão, é uma de suas principais características. Disso nasce a mansidão de espírito. O homem é gentil, não fala asperamente, seu tom não é imperioso, seu espírito não é dominador. Frequentemente, ele renuncia ao que considera lícito por não achar conveniente para o bem dos outros. Busca ser um verdadeiro irmão entre seus irmãos. Considera-se mais honrado quando pode ser o porteiro da casa do Senhor ou realizar qualquer serviço servil para a família da fé. Conheço alguns cristãos professos que são muito rudes e repulsivos. Você nem pensaria em ir contar-lhe seus problemas. Não conseguiria abrir seu coração para eles. Eles parecem não conseguir descer ao seu nível. Estão no alto de uma montanha e falam com você de cima como se fosse uma pobre criatura muito abaixo deles. Esse não é o verdadeiro espírito cristão. Isso não é ser manso. O cristão que é realmente superior aos outros, entre os quais se move, é apenas o homem que se rebaixa ao nível do mais baixo para o bem geral de todos. Ele imita seu mestre que, embora fosse igual a Deus, se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo.
e, em consequência, ele é amado e confiável como seu mestre, e até mesmo crianças pequenas vêm a ele e ele não as repele. Ele é gentil com elas, como uma mãe amorosa evita toda a aspereza ao lidar com seus filhos. Além de humildes e gentis, os mansos são pacientes. Eles sabem que é preciso que as ofensas venham, mas são mansos demais para ofender ou se ofender. Se os outros os magoam, eles toleram. Eles não perdoam apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na verdade, muitas vezes não sentem como se algo tivesse sido feito que precisasse de perdão, pois não consideram uma afronta. Consideram que um erro foi cometido, então não se irritam com isso. Ele pode ficar irritado por um momento. Ele não seria um homem se não estivesse. Mas existe algo como estar irritado e ainda assim não pecar, e o homem manso volta sua raiva inteiramente contra o mal e se afasta da pessoa que cometeu o erro, e está tão pronto a lhe fazer uma gentileza como se nunca tivesse transgredido. Se houver alguém aqui com um espírito irado, por favor, leve para casa estas observações e tente consertar essa situação, pois um cristão precisa superar um temperamento irado. Panelinhas logo transbordam, e conheci alguns cristãos professas que são panelas tão pequenas que o menor incêndio as faz transbordar. Quando você nunca teve a intenção de ferir seus sentimentos, eles ficaram terrivelmente magoados. O comentário mais simples foi tomado como insulto e uma interpretação de algo que nunca foi intencional. E eles transformam seus irmãos em ofensores por uma palavra ou por meia palavra, sim, e até mesmo por não dizerem uma palavra. Às vezes, se um homem não os vê na rua por ser míope, eles têm certeza de que ele passou por eles de propósito e não falaria com eles porque não são tão ricos quanto ele. Quer uma coisa seja feita ou deixada de fazer, igualmente não os agrada. Eles estão sempre alertas para algum motivo de aborrecimento e quase lembram o irlandês na feira de Donnybrook arrastando seu casaco na terra pedindo para alguém pisar nele, para que ele pudesse ter o prazer de derrubar esse alguém. Quando ouço falar de alguém que perde a paciência assim, sempre oro para que não a encontre novamente, pois é melhor que tais temperamentos se percam. O homem de espírito manso pode ser naturalmente muito impetuoso e impetuoso, mas recebeu a graça para manter seu temperamento sob controle. Ele não diz: essa é minha constituição e não posso evitá-la, como muitos fazem. Deus jamais nos desculpará por causa da nossa constituição. Sua graça nos é dada para curar nossas más constituições e destruir nossas corrupções. Não devemos poupar nenhum amalequita por serem chamados de pecados constitucionais, mas devemos trazê-los à tona, até mesmo a Gog, que age com delicadeza, e matá-los diante do Senhor, que pode nos tornar mais que vencedores de todos os pecados, sejam constitucionais ou não. Mas, como este é um mundo perverso e há homens que nos perseguirão, e outros que tentarão nos roubar o nosso direito e nos causar graves danos, o homem manso vai além de simplesmente suportar o que tem de ser suportado, pois perdoa livremente a injúria que lhe é feita. É um mau sinal quando alguém se recusa a perdoar o outro. Ouvi falar de um pai dizendo que seu filho nunca mais deveria aparecer em sua porta. Esse pai sabe que jamais poderá entrar no céu enquanto nutrir tal espírito? Ouvi alguém dizer: jamais perdoarei fulano de tal. Você sabia que Deus jamais ouvirá sua oração por perdão até que você perdoe os outros? Essa é a própria condição que Cristo ensinou seus discípulos a apresentar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você agarra seu irmão pela garganta porque ele lhe deve 100 pence, pode pensar que Deus lhe perdoará os 1000 talentos que você lhe deve? Assim,
O homem de espírito manso perdoa aqueles que o prejudicam. Ele considera que as injúrias lhe são permitidas como prova de sua graça, para ver se consegue perdoá-las. E ele o faz, e o faz de todo o coração. Esse era um espírito nobre, pegar o homem que havia sido seu inimigo e torná-lo, doravante, um amigo. Esta é a maneira de imitar aquele que orou por seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E isso é exatamente o oposto de um espírito vingativo. Há alguns que dizem que foram injustiçados e que retaliarão. Mas a retaliação não é uma palavra cristã. Vingança não é uma palavra que deva ser encontrada no dicionário de um cristão. Ele é considerado do dialeto babilônico e da língua de Satanás. Sua única vingança é amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do adversário, fazendo-lhe todo o bem que puder em troca do mal que ele fez. Creio que a mansidão também envolve contentamento. O homem de espírito manso não é ambicioso. Ele se satisfaz com o que Deus lhe provê. Ele não diz que sua alma detesta o maná diário, e a água da rocha jamais perde a doçura ao seu paladar. Seu lema é: a providência de Deus é minha herança. Ele tem seus altos e baixos, mas bendiz ao Senhor, porque seu Deus é um Deus das colinas e também dos vales. E se puder ter o rosto de Deus brilhando sobre si, pouco se importa se caminha por colinas ou vales. Ele se contenta com o que tem e diz: o suficiente é tão bom quanto um banquete. Aconteça o que acontecer com ele, visto que seus tempos estão nas mãos de Deus, está bem com ele no melhor e mais enfático sentido. O homem manso não é um Napoleão que vadeará sangue humano para alcançar um trono e fechar os portões da misericórdia para a humanidade. O homem manso não é o avarento, acumulando com uma ganância devoradora tudo o que lhe chega às mãos e acrescentando casa em casa e campo em campo enquanto vive. O homem manso tem um desejo louvável de fazer uso dos talentos que lhe foram dados por Deus e de encontrar para si uma posição na qual possa fazer mais bem aos seus semelhantes. Mas ele não é inquieto, ansioso, irritado, aflito, ganancioso. Ele é contente e grato. Junte essas 5 qualidades e você terá um homem verdadeiramente manso, humilde, gentil, paciente, perdoador e contente. O oposto exato do homem orgulhoso, rude, irado, vingativo e ambicioso. É somente a graça de Deus, operando em nós pelo Espírito Santo, que pode nos tornar tão mansos. Houve alguns que se consideraram mansos quando não o eram. Os homens da Quinta Monarquia, na época de Cromwell, diziam que eram mansos e que, portanto, herdariam a terra. Então, queriam expulsar outros homens de suas propriedades e casas para que pudessem tê-las, e assim provaram que não eram mansos. Pois, se tivessem sido, teriam se contentado com o que tinham e deixado que as outras pessoas usufruíssem do que lhes pertencia. Há algumas pessoas que são muito gentis e mansas, desde que ninguém as tente. Somos, todos nós, notavelmente bem-humorados enquanto fazemos o que queremos, mas a verdadeira mansidão, que é uma obra da graça, resistirá ao fogo da perseguição e suportará o teste da inimizade, da crueldade e da injustiça. Assim também como a mansidão de Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, em segundo lugar, pensaremos em como os mansos herdam a terra. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa promessa é semelhante à declaração inspirada de Paulo. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Portanto, primeiro é o homem manso que herda a terra, pois ele é o conquistador da terra. Ele é o conquistador do mundo onde quer que vá. Guilherme, o conquistador, chegou à Inglaterra com espada e fogo, mas o conquistador cristão obtém suas vitórias de maneira superior,
pelas armas da bondade e da mansidão. Nos tempos puritanos, havia um ministro eminente e piedoso chamado Sr. Dr. Deering, que deixou alguns escritos que ainda são valiosos. Certo dia, enquanto estava sentado à mesa, um sujeito sem graça o insultou jogando um copo de cerveja em seu rosto. O bom homem simplesmente pegou seu lenço, enxugou o rosto e continuou jantando. O homem o provocou uma segunda vez, fazendo a mesma coisa, e até o fez uma terceira vez, com muitos xingamentos e blasfêmias. O senhor Deering não respondeu, apenas enxugou o rosto, e na terceira vez, o homem veio e prostrou-se aos seus pés, dizendo que o espetáculo de sua mansidão cristã e o olhar de ternura e compaixão que o senhor Deering lhe lançara o havia subjugado completamente. Assim, o homem bom era o vencedor do mal. Nenhum Alexandre jamais foi santo. Nenhum Alexandre jamais foi maior do que o homem que suportava insultos como aquele. E o Sr. Dudley, ao falar com um homem que xingava na rua, recebeu um golpe na boca que lhe arrancou 2 dentes. O santo homem enxugou o sangue do rosto e disse ao agressor: "Pode arrancar todos os meus dentes se me permitir falar com você para que sua alma seja salva." E o homem foi conquistado por uma paciência cristã. É maravilhoso o que as naturezas rudes cedem diante das naturezas gentis. Afinal, não são os fortes que vencem, mas os fracos. Há uma longa inimizade, como vocês sabem, entre os lobos e as ovelhas. E as ovelhas nunca se entregaram à luta, mas conquistaram a vitória. E há mais ovelhas do que lobos no mundo hoje. Em nosso próprio país, os lobos estão todos mortos, mas as ovelhas se multiplicaram em dezenas de milhares. A bigorna permanece imóvel enquanto o martelo bate nela, mas uma bigorna desgasta muitos martelos. E a gentileza e a paciência acabarão por vencer. Neste momento, quem é mais poderoso? César com suas legiões ou Cristo com sua cruz? Sabemos quem será o vencedor em breve. Maomé com sua cimitarra afiada ou Cristo com sua doutrina do amor? Quando todas as forças terrenas forem derrotadas, o reino de Cristo ainda permanecerá de pé. Nada é mais poderoso do que a mansidão, e são os mansos que herdam a terra nesse sentido. Eles herdam a terra em outro sentido, a saber, que desfrutam o que têm. Se você me encontrar um homem que aproveite a vida ao máximo, direi imediatamente que ele é um homem manso e tranquilo. O desfrute da vida não consiste na posse de riquezas. Há muitos doentes que são completamente miseráveis e muitos pobres que são igualmente miseráveis. Você pode ter miséria ou felicidade, de acordo com seu estado de espírito, em qualquer condição de vida. O homem manso é grato, feliz e contente, e é o contentamento que torna a vida agradável. É assim em nossas refeições comuns. Eis que chega um homem em casa para o jantar. Ele abaixa a cabeça e diz: "Pelo que estamos prestes a receber, que o Senhor nos torne verdadeiramente gratos." E então abre os olhos e resmunga: "O quê? Carneiro frio de novo?" Seu espírito é muito diferente daquele do bom e velho cristão que, ao chegar em casa, encontrou 2 aranques e 2 ou 3 batatas na mesa e pronunciou sobre eles esta bênção: "Pai Celestial, nós te agradecemos por teres saqueado a terra e o mar para nos encontrar este entretenimento. Seu jantar não foi tão bom quanto o do outro homem, mas ele estava satisfeito com ele e isso o tornava melhor. Oh, a reclamação que alguns têm quando nadam em riqueza e o prazer que outros têm quando têm pouco, pois o jantar de ervas é mais doce do que o do boi no estábulo se o contentamento estiver presente. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, mas no espírito manso e tranquilo que agradece a Deus por tudo que ele deseja dar." Oh, diz alguém, mas isso não é herdar a terra, é herdar apenas uma parte dela.
Bem, é herdar o quanto precisamos, e há um sentido em que os mansos realmente herdam a terra inteira. Muitas vezes, quando estava em um estado de espírito manso e tranquilo, senti como se tudo ao meu redor me pertencesse. Caminhei pelo parque de um cavalheiro e fiquei muito grato a ele por mantê-lo em tal ordem de propósito para que eu pudesse caminhar. Entrei em sua casa e vi sua galeria de quadros e fiquei muito grato a ele por comprar quadros tão grandiosos e esperava que ele comprasse mais alguns para que eu pudesse vê-los na próxima vez. Fiquei muito feliz por não ter que comprá-los e pagar os criados para zelarem por eles, e que tudo foi feito por mim. E às vezes olhei de uma colina para alguma planície distante, ou alguma vila tranquila, ou alguma cidade industrial repleta de casas e lojas, e senti que tudo era meu, embora eu não tivesse o trabalho de cobrar os aluguéis que as pessoas, talvez, não gostassem de pagar. Eu só tinha que olhar para tudo isso enquanto o sol brilhava sobre ele, e então olhar para o céu e dizer: Meu Pai, tudo isso é teu, e portanto, tudo é meu, pois sou um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o homem de espírito manso herda tudo. E então, queridos amigos, o texto significa ainda mais do que isso. Herdaremos essa terra em breve. Davi escreveu: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Depois que essa terra for purificada pelo fogo, depois que Deus tiver reduzido as obras dos homens às cinzas e todo vestígio de humanidade corrupta tiver sido destruído pelo calor fervente, então essa terra será reconstruída e os anjos descerão com novos cânticos para cantar, e a nova Jerusalém descerá do céu, vinda de Deus em toda a sua glória. E então, sobre esta terra, onde antes havia guerra, o clarim não soará mais, não haverá espada nem lanças, e os homens não aprenderão mais as artes da guerra. Os mansos então possuirão a terra, e cada monte e vale se alegrarão, e cada planície fértil ressoará com gritos de júbilo, paz e júbilo durante todo o longo dia milenar. Que o Senhor envie e que todos nós estejamos entre os mansos que possuirão o novo Éden, cujas flores nunca murcharão e onde nenhum rastro de serpente jamais será visto. Mas isso deve ser a obra da graça. Precisamos nascer de novo, ou então nossos espíritos orgulhosos jamais serão mansos. E se nascermos de novo, que seja nossa alegria, enquanto vivermos, mostrar que somos seguidores do manso e humilde Jesus, com quem encerrou meu discurso com palavras graciosas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja, por amor de Cristo. Amém.